E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, né, para o nosso segundo dia aqui do canal da Semana do ACS e a Tuberculose, que é um evento específico, exclusivo aqui do canal, né? Não é bem a Semana do ACS e a Tuberculose em outros lugares. Eu que estou criando aqui, eu que criei aqui essa semana para a gente focar de segunda a sexta sobre esse conteúdo. Ontem, às 19 horas aqui no canal, a gente já falou um pouco sobre o que é a tuberculose, por que a tuberculose é um problema sério e grave no Brasil, ou por que ela ainda é, né, um problema sério e grave no Brasil. E aí hoje a gente vai conversar, como você está vendo aqui na tela, tosse que não passa, é normal? Os sinais da tuberculose que não podem ser ignorados. E aqui é exclusivamente, né, é total foco no trabalho do agente comunitário de saúde. Então, tenho certeza que vai ser mais um bate-papo aqui muito proveitoso para a gente, beleza? Então, vamos lá, gente, para a gente entender, né? Eu tenho aqui alguns slides para essa apresentação ser o mais completa possível, né? Então, para começar, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, muito importante que você faça isso ajuda na meta aqui do canal, que é chegar a 100 mil inscritos ainda em 2025, tomara que a gente consiga, né? Nós somos quase 400 mil agentes de saúde no Brasil, então acredito que chegar a 100 mil inscritos aqui no canal não seja tão difícil assim. Se você tá aqui assistindo os vídeos e não se inscreveu ainda, faça isso agora, tá bom? Deixa um like e um comentário sobre o que você tá achando. Inclusive me diz se você assistiu a aula de ontem, beleza? Que é a primeira aula dessa semana. Mas vamos lá, gente. Tosse que não passa é normal? Quando uma tosse dura mais de 3 semanas, com ou sem catarro, é hora de ligar o alerta, né? Esse pode ser o principal sinal da tuberculose, que é uma doença infecciosa grave, mas que tem cura, especialmente quando diagnosticada cedo, né? Então você já sabe que uma tosse que está durando muito tempo, 2, 3 semanas, já não é mais normal. Alguma coisa pode estar acontecendo, né? Quando uma tosse persiste por mais de 3 semanas, com ou sem presença de catarro, o corpo está enviando ali um sinal claro de que algo não está bem. E esse sintoma não pode ser tratado como algo banal, né? Especialmente nas regiões onde a tuberculose ainda é uma realidade frequente. Então, essa tosse contínua pode ser o principal indício da presença do bacilo, né? Da bactéria causadora da tuberculose, que se instala nos pulmões e compromete de forma gradativa o sistema respiratório das pessoas, né? Muitas vezes, por desconhecimento ou por subestimar os sintomas, a pessoa demora a procurar ajuda, o que favorece ali na progressão da doença e aumenta o risco de transmissão para outras pessoas, né? A gente já sabe que a tuberculose é transmitida pelo ar, por meio da fala, como a gente falou aqui na aula de ontem, né? Tosse ou espirro de alguém infectado. E quanto mais cedo o diagnóstico for feito, menores são as chances de complicações, internações e o principal, né? Menores são as chances de óbito. E a gente já sabe também que o tratamento do SUS ele é disponibilizado gratuitamente, né, com o exame do escarro, com raio-x e também o teste rápido molecular para confirmação do caso, o que torna o papel do agente comunitário de saúde ainda mais essencial na identificação precoce dos sintomas, a partir ali da orientação da população e tal, né, e principalmente no encaminhamento adequado para o serviço de saúde. E aí reconhecer essa tosse persistente como um sinal de alerta é um passo fundamental para quebrar esse ciclo de transmissão e salvar essas vidas, né? Então a gente já está ciente de que sim, a tosse por mais de uma tosse permanente ali por alguns dias não é normal e a gente vai ligar o sinal de alerta. Alguns dias não, né? Algumas semanas. Então precisamos sempre aí ficar alertas quanto ao que está acontecendo. E por que o ACS deve ficar atento, né? O ACS é o elo, a gente ouve muito isso, né? O ACS é o elo entre a comunidade e a saúde pública e tal. Apesar de eu não gostar de usar essa palavra, elo, eu entendo a importância do uso dela, né? Então, enfim. Então é o ACS quem escuta as queixas da população, visita as casas e percebe os sintomas que muitas vezes passam despercebidos
no atendimento de rotina, né? O agente de saúde consegue ver isso com muita, ah, de forma muito clara. Às vezes a pessoa está com uma tosse persistente, mas no momento da consulta ela tá naquele momento de pausa, né, da tosse, e ela às vezes não se lembra de falar para o médico, mas o agente de saúde que está quase todos os dias ou todos os dias no território já viu aquela pessoa tossindo com bastante frequência. Então a gente vai falar, pô, você conversou com o médico, você falou sobre essa tosse, né? Então é isso, cara. O agente comunitário de saúde, ele é mais do que um profissional dentro desse contexto, né? Porque ele percorre as ruas, visita as casas e ele é o ponto de contato vivo entre o SUS e a realidade ali do dia a dia dos usuários, né, como a gente já falou aqui algumas vezes. Então, quando o ACS escuta as queixas da população no ambiente doméstico, né, o ACS capta as nuances, vamos dizer assim, que dificilmente seriam notadas em um atendimento clínico tradicional, onde o tempo é curto e a linguagem técnica pode afastar o paciente. É exatamente isso. Muitas vezes o usuário realmente ele não vai se lembrar de que ele está com uma tosse, sobretudo se ele procurar o atendimento por alguma outra questão. Sei lá, ele está com uma dor na perna, né? E por isso que o agente de saúde precisa ficar atento no território. E, normalmente o agente de saúde já liga o alerta, né? Quando a gente está conversando com a pessoa e ela está tossindo muito, a TB faz tão parte da nossa rotina que a gente identifica muito rapidamente, né? Então a gente vai percebendo ali essas mudanças sutis, né? Como além da tosse, o emagrecimento progressivo de um idoso, a ausência, né, de uma criança na escola, algumas vezes por conta de problemas respiratórios, o isolamento social de alguém, né, que antes era ativo na comunidade, de repente deu uma sumida. A gente falou ontem aqui na aula dessa questão da tuberculose ser uma doença que ainda traz muito estigma, muito preconceito, né? Então, às vezes, as pessoas vão se isolar. E aí, essas observações que a gente registra ah, de forma estratégica vão se tornar ali as ferramentas valiosas para a vigilância em saúde e para o rompimento das cadeias de transmissão da doença, né? Por isso que a gente tem que ficar muito atento mesmo. A gente não tem outro caminho senão estar atento. Sinais que podem ser ignorados. Além da tosse persistente, fique atento à febre baixa, né, no fim do dia, que é o suor noturno também, perda de peso sem motivo aparente, cansaço constante, falta de apetite. E o ACS precisa identificar e registrar esses sintomas ah, com atenção. Então, além da tosse, que não cessa, um conjunto de sinais clínicos que isoladamente podem parecer leves, mas que juntos compõem um quadro típico da tuberculose, né? E a tuberculose ativa. E o olhar do ACS precisa estar treinado para percebê-los como um todo. Febre baixa no final da tarde, muitas vezes negligenciada por não causar tanto desconforto, né? É meio que uma febre, a pessoa sentiu o corpo dela diferente, mas ela acaba negligenciando porque não piorou, né? O suor noturno ao ponto de molhar a roupa de cama, assim, de repente, né? É outro indicativo importante que geralmente só é revelado quando o profissional pergunta diretamente, pois o paciente tende a normalizar, ele vai achar que é calor. Ah, essa madrugada fez muito calor, né? E é muito comum, inclusive aqui em casa, a gente não tem ventilação e tal. Então ele não entende, ele não vai associar que na noite anterior ele estava com uma febrezinha, né? O corpo quente, e ele não vai associar isso a esse suor na madrugada que deixou a cama dele molhada, úmida, né? Então se a gente não ficar no pé, eles realmente não vão falar sobre isso, né? E fora a questão da perda do peso sem explicação aparente, né? Mesmo com alimentação habitual e tal, tudo isso pode passar despercebido pela própria pessoa. E principalmente hoje, né, que as pessoas estão numa busca pelo emagrecimento, assim, isso é muito bom, inclusive, mas se a pessoa está na academia, por exemplo, ou ela faz uma atividade física de manhã de caminhada ou corrida, e ela começa a perder peso, ela vai ter dificuldade para associar, né? Saber se aquela perda de peso é natural, do esforço físico através da atividade física, ou se é uma questão de saúde, né? Enfim, por isso que a gente que está de fora, a gente consegue perceber esse emagrecimento repentino de uma hora para outra, e a gente acaba sabendo avaliar que pô, isso não é fruto de uma alimentação mais regrada agora, ou não é fruto de uma atividade física. Isso não acontece tão rápido assim da noite para o dia, né? Então a gente já vai associar mais esses sintomas e repassar para a equipe de saúde, né? E é isso, né? Essa é a forma que a gente consegue contribuir de forma mais direta.
E a importância da escuta ativa, né? Durante as visitas domiciliares, ao escutar o que o morador tem a dizer, observar o ambiente e fazer perguntas estratégicas, pode ser a diferença entre um diagnóstico precoce ou o agravamento da doença. Lembrando que aqui a gente está falando exclusivamente da tuberculose, então essa escuta ativa, né, que eu proponho aqui nesse slide, ela é exclusiva à tuberculose. Então, você tem o hábito de perguntar aos seus usuários sobre a tuberculose, sobre os sintomas, se eles tiveram os sintomas, ou a gente só tem a preocupação da TB quando o paciente é diagnosticado com a TB, né? Quando a gente faz as perguntas de forma antecipada, a gente consegue pegar mais casos, né? Infelizmente, são muitos os casos negligenciados, como a gente acabou de ver aqui. Então é isso, cara. Acho que durante as visitas domiciliares o ACS não está apenas preenchendo planilhas, né? Ou fazendo perguntas protocolares. Ele está, de fato, ali fazendo uma leitura profunda das pessoas, dos espaços, das relações que existem naquele território. Então, escutar o que o morador tem a dizer com atenção e sem pressa permite que relatos aparentemente simples revelem situações graves, como sintomas crônicos que foram naturalizados. Uso de medicamentos sem acompanhamento ou então agravamento de condições pré-existentes, né? Além disso, observar o ambiente físico, como já falei, a questão da ventilação da casa, né? Muito importante a gente se atentar a isso. Nas comunidades mais vulneráveis, a gente tem ali as casas geminadas, né? Umas coladas nas outras, isso dificulta muito o nosso trabalho. Abordagem sem julgamentos, cara. Isso aqui é muito, muito importante, extremamente importante, né? Muitas pessoas têm medo ou vergonha de falar dos sintomas. E o ACS deve acolher, perdão, explicar que a tuberculose tem tratamento gratuito no SUS e que quanto antes começar, melhor será a recuperação. A gente sabe que a tuberculose é uma doença que pode levar a óbito, né? Infelizmente, ela é uma doença forte a esse ponto. Mas a gente também sabe que se a pessoa seguir o tratamento, a chance disso acontecer é praticamente zero. E aí a gente tem que falar sobre essa, essa facilidade que ela. Essa é facilidade, né, entre aspas, mas de iniciar o tratamento e depois manter, né, a adesão ao tratamento no SUS de forma gratuita, dos medicamentos e tal. Porque esse meio que esse silêncio, né, de quem adoece muitas vezes é construído por medo, vergonha, até mesmo a desinformação. E com a tuberculose isso não é diferente, né, cara? Muitas pessoas evitam relatar os sintomas por receio do julgamento mesmo da comunidade, por acharem que é só uma gripe prolongada, ou por já terem ouvido em algum momento da vida que tuberculose é sinal de fraqueza, pobreza, ou até mesmo de algo contagioso demais para se conviver. Lembra que a gente falou ontem sobre tem muita gente que associa ainda a tuberculose com a lepra, né, lá do passado, então isso causa um constrangimento e tal. É muito difícil, né? Mas aí nesse contexto, o ACS vai se tornar ali uma peça-chave para quebrar essas barreiras, né? Porque é ele que tem acesso ao lar, ao cotidiano, né? A confiança dos moradores. Então, o acolhimento que ele oferece precisa ir além da técnica, né? É acolher com essa escuta empática mesmo, com paciência e com informações que são que sejam acessíveis, né, para essas pessoas. Encaminhamento e acompanhamento, essa parte aqui é muito importante, né? Ao identificar suspeitos, o papel do ACS é orientar o morador a buscar a unidade de saúde, acompanhar esse processo e manter contato até que o diagnóstico seja feito e o tratamento iniciado, se necessário, né? Então não é só encaminhar, a gente precisa acompanhar também. Eu sei que você já sabe disso, né? Só estou me aprofundando mesmo aqui. Quando o ACS vai identificar, ou quando ele identifica, né, os sinais que podem indicar a presença de tuberculose, a sua atuação vai muito além de apenas informar, porque ele se torna um agente que move a pessoa, né, do sintoma para o cuidado. E aí, ao orientar o morador a procurar a unidade de saúde, o acesso precisa ser claro, precisa ser acessível e, acima de tudo, comprometido em acompanhar esse percurso, né? Lembra da longitudinalidade, que é uma diretriz, né, da atenção primária à saúde, da atenção básica? A gente precisa exercer a longitudinalidade nesse acompanhamento. Então, pô, beleza, a gente já identificou e encaminhou para um possível diagnóstico. Durante esse período, esse paciente vai passar alguns dias esperando a resposta.
E aí, esses dias que ele está aguardando a resposta, é que a gente deve fazer o acompanhamento. Então, a gente deve ir mais na casa dele, para saber, ele ou ela, né, para saber se a tosse aumentou, se surgiu mais algum sintoma naquele período, porque aí a gente já vai orientando a ele quanto aos cuidados que ele precisa tomar, né, já dizendo que, olha, caso dê positivo, né, os seus sintomas, como o médico falou, são bem próximos e aí precisa confirmar, toma esses cuidados aqui, faça tal coisa, evite tal coisa, né? Isso faz parte do acompanhamento que é prioritário no trabalho do agente comunitário de saúde. E aí o tratamento não pode parar no meio, né? Esse daqui é provavelmente o maior desafio do acompanhamento e tratamento de um paciente com tuberculose que a gente tem. Pessoas que acreditam que tomaram um mês de medicamento, teve uma melhora, elas já estão curadas e acham que não tem mais a necessidade de tomar o medicamento, né? Então o tratamento da tuberculose dura 6 meses, né? Pelo menos 6 meses. Interromper o uso dos medicamentos pode causar resistência bacteriana e agravar a situação. E o ACS precisa reforçar sempre a importância da adesão completa. Lembrando que aqui, gente, a semana é, do ACS, né? Então eu estou me dirigindo somente ao ACS, mas é óbvio que o cuidado com esse paciente, a sensibilização para que ele faça adesão ao tratamento e leve até o fim, é uma responsabilidade de toda a equipe. É porque aqui eu estou focando no trabalho do agente comunitário de saúde mesmo. E aí esse tratamento da tuberculose, como já falei, ele é gratuito, eficaz, né? Tudo pelo SUS, só que ele exige esse compromisso firme do paciente, que é aquela contrapartida, né? O processo de corresponsabilidade do cuidado, que é uma coisa que eu falo com muita frequência aqui no canal. Não adianta a gente comunitário de saúde fazer o DOT, acompanhar tudo certinho o paciente ali praticamente todos os dias, no uso do seu medicamento quando é necessário. Não adianta a enfermeira fazer o atendimento, o médico acolher, se esse usuário não assumir a sua parte de responsabilidade nesse processo, né? Que é tomar o medicamento e ter a consciência de que a tuberculose é uma doença grave, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma doença comum se ele seguir as orientações, aderir ao tratamento e tomar os medicamentos durante 6 meses. Possivelmente, quer dizer, a chance de ele ter alta no final dos 6 meses é praticamente 100%. A gente sabe disso. Só que não cabe, quer dizer, não depende da gente, infelizmente, né? Tem que ter a boa vontade ali do usuário de aderir ao tratamento e iniciar o tratamento, mantendo ele até o fim, né? Até a alta médica. Combate ao preconceito, essa parte é muito importante a gente falar sobre isso, né? Ainda há muito estigma em torno da tuberculose. O ACS tem o papel de combater informações falsas, educar a comunidade e proteger emocionalmente quem está em tratamento, criando um ambiente de apoio. E, gente, não tem outra coisa para falar que não seja isso. Mesmo sendo uma doença antiga e com tratamento eficaz, a tuberculose ainda carrega um forte estigma social, pô. É, especialmente em comunidades com pouco acesso à informação, né, e marcadas por desigualdades e tal. Muitas pessoas associam a doença a sujeira, abandono, ou até mesmo a comportamentos moralmente condenáveis. A gente falou bastante sobre essa parte ontem, né? Quando a gente falou do porquê que a tuberculose ainda é um problema grave de saúde no país, né? Quando já deveria ter sido erradicada. E o Brasil, inclusive, a gente também viu isso na aula de ontem, que o Brasil é um dos países do mundo que mais tem casos de tuberculose, né? Então, esse silêncio, esse preconceito que as pessoas têm de mostrar, de reconhecer os sintomas e procurar tratamento, está muito relacionado a todos esses estigmas e preconceitos, e a gente precisa ficar ligado com relação a isso. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu falei bastante sobre isso na aula de ontem. Então, assiste a aula de ontem, tá bom? O que é a tuberculose? Você vai se aprofundar um pouco mais nessa parte do estigma e do preconceito, tá bom? Monitoramento e prevenção, cara. Vamos lá. Mesmo após o início do tratamento, é importante continuar monitorando o paciente e orientar os contextos próximos sobre a necessidade de testagem. A prevenção também passa por saneamento e ventilação do ambiente, né? Cara, é muito desafiador porque a gente cuida da saúde, mas existem outras coisas que são de responsabilidade de outras pastas, né, de outras secretarias de Estado, que precisam caminhar também junto com a saúde para que a gente possa ter um resultado melhor no final das contas, né? Mas enfim, então iniciar o tratamento da tuberculose é só o começo de um processo que vai exigir continuidade, vigilância e principalmente um cuidado que é coletivo. Então, mesmo após os primeiros
comprimidos, o paciente continua eliminando os bacilos por algum tempo, né? O que significa que a transmissão ainda pode ocorrer. Por isso que o monitoramento constante é fundamental, né? E é isso, cara. É saneamento, é tanta coisa assim que vai interferir nesse tratamento que muitas vezes parece que a gente está enxugando gelo, mas pelo menos a nossa parte a gente deve fazer, né? E pressionar as outras secretarias para que elas façam a parte delas também. Mas vamos lá, ó. E o ACS como peça-chave no controle da tuberculose, né? Que a gente já está caminhando para o fim. E a gente precisa falar desse ponto que é muito importante. O Brasil ainda convive com milhares de casos por ano. E o agente comunitário de saúde é uma das ferramentas mais poderosas para transformar essa realidade com informação, proximidade e compromisso com o cuidado. E, cara, é aquela coisa, né? Ser ponta da ponta, a gente é a ponta do serviço de saúde. Nós, profissionais da unidade básica de saúde, eles são a ponta do serviço de saúde. E o agente comunitário de saúde é a ponta da ponta, porque a gente ainda vai além do que vai a equipe da unidade básica de saúde. Então, apesar dos avanços, né, da medicina e da existência de tratamento gratuito pelo SUS, o Brasil ainda registra dezenas de milhares de casos novos de tuberculose todos os anos. Por isso que o agente de saúde, sendo ponta da ponta, ele é importantíssimo nesse processo, porque é ele quem está vendo todos os dias o manifestar desses sintomas, né? E esse cenário ele vai revelar que a doença não é apenas um problema biológico, mas ele é um reflexo das desigualdades sociais que estruturam o país. E é nesse contexto que o agente comunitário de saúde assume um papel que é insubstituível, né? Que é a atuação desse profissional vai além da orientação técnica, ele é presença, ele é escuta, ele é vínculo, né? E quando a gente percebe que a tuberculose é um problema social, a gente começa a entender que se aquele usuário voltou 2 vezes para o consultório, num espaço de 3 anos, para fazer um tratamento, mesmo que ele tenha tido alta da outra vez, ele provavelmente vai voltar a terceira. Por que ele vai voltar a terceira vez depois de mais uns 2, 3, 10 anos? Porque se ele permanecer nesse mesmo lugar, obviamente. Porque não diz mais respeito ao cuidado dele com a própria saúde, mas diz respeito ao ambiente em que ele mora. Ventilação baixa, falta de umidade, esgoto, céu aberto, tudo em volta do usuário ou dos usuários contribuem para que eles tenham a tuberculose e tenham novamente. Por isso que é importante as secretarias trabalharem juntas, né? Com ações mais efetivas, né? Políticas públicas, de fato, não tem outra palavra, é isso, tudo é política pública. E o agente comunitário de saúde ele é importante nesse sentido, porque a redução dos casos da tuberculose não virá apenas com tecnologia, né? Mas com essa valorização concreta de quem está na linha de frente, dia após dia, né? Com crachá no peito ali e o coração na comunidade, é mais ou menos isso, né? E é isso que o agente comunitário de saúde faz todos os dias, colocar o seu coração é, no trabalho, no dia a dia, né? Meio que colocar o coração ali no calçado e caminhar pelas ruas da sua microárea, buscando é, superar esses desafios que a gente encontra na saúde pública, né? Enfim, é essa a aula de hoje. Não quero me aprofundar muito nem deixar extenso, mas achava importante a gente falar sobre isso. Eu já te convido para amanhã a gente continuar falando sobre isso, tá bom? Sobre a tuberculose, mas com outro tema. Então a gente se vê amanhã às 19 horas aqui no canal. Se inscreva, me ajude a bater a meta de 100 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo para todos os agentes de saúde aí da sua unidade básica de saúde. Diga que a gente está nas Semanas ACS, que esse é o segundo vídeo e que amanhã tem mais, tá bom? Um forte abraço para vocês, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.